Depois sais da APEC e vais para o Covelo. Fui sair da APEC e fui para o Covelo. Foram, em termos de prática pedagógica, foram os 3 anos mais ricos da minha experiência. Tinha uma turma de alunos surdos, o projeto educativo era mesmo bilingue, além de estar eu na sala, estava também o formador. Agora está-me a escapar o nome dele. O Jorge Pobeiro, tem o gesto do Pobeiro, como é que é? Como é que foi essa tua transição? Foi um choque, no sentido que estavas num ambiente onde, no fundo, havia uma perspectiva muito clara e havia também um tipo de organização diferente? Havia essa perspectiva clara na APEC, mas depois, em termos de aplicação, também era muito complicado, porque não havia intérpretes, não havia docentes de língua gestual, portanto, era um trabalho muito, enfim, embrionário ainda. Quando passei para o Covelo, foi a abertura de todas as possibilidades. Naquele momento, eu já não era o professor que ia à sala de aula apoiar os alunos que estavam ali no meio dos outros ouvintes sem perceber nada do que ali se estava a passar. Não, era eu a frente educativa, digamos assim, com um grupo de alunos que utilizavam a língua gestual como primeira língua e era a partir daí que trabalhávamos todas as aprendizagens escolares. E achas que foi mais o percurso da APEC ou foi mais o percurso do Covelo que te influenciou em termos das perspectivas da educação de saúde? Me consolidou a experiência no Covelo, consolidou-me a certeza de que o modelo bilingue era um modelo adequado para aqueles surdos que não tinham e que eram muito mais, que não tinham acesso à oralidade, que eram muito mais do que são hoje, porque os implantes cocleares estavam ainda numa fase inicial e a serem aplicados tarde e sem resultados efetivos. E sentias que a escola, por exemplo, reagia bem face aos alunos surdos que lá estavam? Os surdos eram sempre os culpados de tudo que se passava na escola. Os surdos eram uma diferença, mesmo era interessante porque a forma como eu organizava a sala de aula era completamente diferente da sala de aula clássica do primeiro ciclo, que se calhar hoje ainda é mesmo. E os miúdos das outras turmas entravam lá e perguntavam se aquilo era o jardim de infância, não é? Porque a sala estava toda dividida por áreas, havia imensas atividades que os alunos podiam fazer por iniciativa pessoal. Portanto, foi um choque. Eu tive que lutar, aliás, com a direção do agrupamento e com a estrutura da DREN da altura para conseguir manter aquela turma, porque queriam desmantelar a turma e meter os meninos. Foram lá o Raul e o Teté. Queriam meter os alunos nas turmas porque aquilo era segregação. Não, mas não era nada, porque depois os meus alunos produziam produtos audiovisuais e gestuais, feitos mesmo por eles. Iam dar aulas aos outros miúdos, faziam sessões de ensino de ciências, de contar histórias. Portanto, os surdos tinham de facto uma presença viva naquela escola e isso também mexia com algumas coisas. Pronto. E depois eu também não sou fácil. E achavas que então a perspectiva mais da DREN, ou pelo menos uma parte, era contrária à existência de turmas de surdos? Era contrária, claro que era contrária. Paranhos era combatido com todas as forças, não é? Foi esvaziado. Houve uma altura que era mesmo esvaziado, não é? Os alunos não eram encaminhados para cá. Atrás, quando estiveste no Covelo, falaste que tinha estado a trabalhar com o Jorge, com um docente surdo. Como é que foi essa descoberta de uma pessoa surda adulta? Pois, foi uma experiência que eu nunca tinha trabalhado, não é? Acho que foi muito interessante, que foi uma descoberta, que foi uma relação que se foi criando, que se criou uma relação de igualdade. Os formadores surdos, quando começaram a chegar às escolas, ainda antes do 3, pouco mais eram tidos do que assistentes operacionais. Não é?
havia quem achasse que eles serviam para ir vigiar recreios. Com o Jorge houve uma relação de sempre. É verdade que ele não tinha formação específica para lecionar, não é? E, portanto, a condução pedagógica era minha, a criação de conteúdos, a organização do dia escolar, era tudo meu. Não é? Mas num trabalho sempre de constante relação. Ele ajustou-se bem comigo, eu ajustei-me bem com ele. Ele era fundamental, não é? Quando ele faltasse, a aula não era tão boa. Não era tão boa. Nem os miúdos conseguiam exprimir-me aquilo que queriam dizer, de forma que eu percebesse tão bem do que quando o Jorge estava, era de facto ali um pivô na interação. Foi também muito gratificante. Penso que ele também deve ter essa percepção.